Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aí, continuando, né, nossa apostila. Sábado de hoje é sobre ligações químicas e lá na apostila de vocês no capítulo 12, na frente 1. Para entendermos aí a ideia de ligações químicas, né, basicamente temos que lembrar lá do conceito de tabela periódica. Então, você só consegue lá visualizar bem o conceito de ligações químicas quando tenha visto a tabela periódica antes, que foi o que nós vimos em sala de aula aí, antes de acontecer a suspensão. Então, nós vimos aí a parte da tabela periódica, vimos aquela ideia do conceito de metais, ametais, o hidrogênio e também os semimetais. Basicamente aí, para entender o conceito de ligações químicas, você está ligado àquela ideia dos metais terem um perfil específico, os ametais também e o hidrogênio. Esses três são os que determinam aí a ideia de ligações químicas. Então, na natureza, todo elemento químico lá, ele tem que se combinar um com o outro. Então, as substâncias aí, para serem formadas, né, para existir a água, né, para existir aí o sal de cozinha, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico. Então, para existir essas substâncias, é preciso que esses átomos se combinem com o outro. E aí tem que existir uma capacidade entre eles de interação, um perfil entre esses átomos. Dependendo de cada situação, alguém vai ter que ceder para se formar, para combinar com o outro, e outros não vão ceder, aí vai haver uma interação, um compartilhamento entre eles. Lembrar que tudo isso tem a ver com a ideia de elétrons. Lá na parte do modelo atômico, lá na ideia de modelos atômicos, nós vimos o seguinte: lá na ideia inicial, sabemos que os átomos é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Sabemos que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo. E ao redor lá, os elétrons fazendo lá aquela dimensão de partículas como um todo. Lembrar que no átomo, quem sai de uma reação química é os elétrons. Por isso que as ligações químicas, os compostos se combinam com o outro. Porque aí, na ideia, lá do modelo atômico de Rutherford, já entra no modelo de Bohr, foi conceituado que os átomos têm camadas, e nas camadas tem uma quantidade específica de elétrons. Então, o átomo, para ele ganhar e perder elétron, tem que existir uma energia externa sobre esse átomo. É por isso que uma reação química lá, dependendo da sua interação, da sua intensidade, esses átomos vão ser forçados a perder elétron ou ganhar. E aí formar os compostos. As ligações químicas, elas têm a ver no conceito de para acontecer uma com a outra, né? São divididas em três aspectos. Nós chamamos de ligações iônicas, né? A ligação covalente e a metálica. Nesse contexto de ligação iônica, covalente e metálica, elas têm capacidade, têm um perfil entre as substâncias. Então, eu tenho que ter um átomo específico para se combinar com outro átomo, e aí, entre esses átomos aí, tem que existir uma característica para formar qualquer uma dessas três. Então, as ligações químicas aí são divididas em três aspectos, né? Eu posso chamar de ligação iônica, covalente e metálica. Dentro do contexto de covalente, nós vamos observar que existem dois contextos dentro dela, vamos daqui a pouco falar sobre isso. Primeiro, vamos entender por que existe a ligação iônica. Por que existe a ligação covalente? Porque ela não define só um tipo de ligação, né? Só uma e pronto. Então, vamos observar que, para isso, existe lá características. Estamos observando o seguinte: ó, na tabela periódica, existe lá os metais, os ametais e o hidrogênio e semimetais. Essa divisão específica. Aí esqueceu de uma coisa: os gases nobres. Observar que os gases nobres, lá na folha 18 da tabela periódica, eles são átomos que estão estáveis. Quer dizer isso? Eles, de forma geral, na natureza, são encontrados já de forma estável. Então, o gás nobre é um átomo único, ele não se combina com outros átomos. Em geral, esses gases nobres, já existe a sua estabilidade, que é aquela regrazinha do conceito de regra do octeto. O que quer dizer isso? Os átomos, para adquirir estabilidade, ele tem que, na última camada, a camada de valência, nós fizemos isso aí em distribuição eletrônica, né? E na última camada, um átomo vai ter que adquirir 8 elétrons. Ou ele vai perder elétron, ou vai ganhar para ficar com 8. Isso aí, em regra geral. Existem algumas exceções. Por exemplo, o gás nobre hélio se estabiliza com 2 elétrons. Então, com 2 elétrons, quem está na camada 1, apenas com 2 elétrons se estabiliza.
Quem está nas camadas em diante tem que atender o requisito de 8 elétrons na última camada. De forma geral, os átomos, para formar ligações químicas, eles têm que adquirir uma estabilidade de 8 elétrons na última camada, chamada camada de valência. E nós fizemos isso em sala, em distribuição eletrônica lá na parte de átomos. E aí observamos o seguinte: se ele tem na última camada 8 elétrons, e se ele não tiver, ele vai ter que perder ou ganhar, depende do seu perfil. Então, se ele for um metal, ele vai perder elétron, na camada anterior que ele perdeu, fica com 8 elétrons. E aí, existe outro átomo que ele pode ganhar. Então, se ele, para ganhar, ele tem que ter lá uma carência para receber elétron, tem um perfil específico, que são os ametais de forma geral. Isso aí, o gás nobre não é desse requisito, porque já existe uma estabilidade entre eles. Então, ele nem perde nem ganha elétron. Então, já é um gás, já é um elemento estável. Por isso que ele não entra aqui no conceito de combinação de ligações químicas. Então, ó, observando a primeira ligação iônica, como é que ela é formada? A combinação entre metal e ametal. E metal com hidrogênio. Ou pode ser também metal com semimetal. Mas, de forma geral, nós classificamos esses dois conceitos mais diretos. Mas o metal, ao se combinar com o ametal, é a ligação iônica. O metal se combinando com o hidrogênio, é a ligação iônica. E se o metal se combinar com o semimetal, é também ligação iônica. Mas com gás nobre não entra nesse contexto, essa classificação aí. Ele é o caso à parte. Então, ó, por que tem que acontecer isso aqui? Lembrar que na ligação iônica, os átomos têm que ocorrer lá uma saída de elétrons. E quem vai perder elétron? Quem perde é o metal. Porque ele tem uma baixa energia eletromagnética. O que quer dizer isso? Curar bem os seus elétrons no átomo. Então, os átomos que são de metais, eles perdem elétron com facilidade, porque eles têm uma baixa energia eletromagnética. Então, eles não conseguem segurar bem os seus elétrons com muita intensidade. Então, os metais vão perder esse elétron para os ametais, que são aqueles que têm uma alta energia eletromagnética. E aí, o que os ametais fazem? Recebem elétron do metal. Então, geralmente, tem que ocorrer uma saída. Então, a ligação iônica, dessas 3 ligações aqui, a iônica covalente metálica, a iônica é a única que ocorre saída de elétron. Então, se numa prova for questionado, uma questão de uma prova qualquer, né? Qual ligação química ocorre exclusivamente saída de elétrons? Isso acontece na ligação iônica. E quem vai ceder, quem vai perder esse elétron é o metal. Então, lembre-se que o metal, ele vai enviar, ele vai ser forçado a ceder o elétron para o elemento ametal. E aí nós temos, por exemplo, lá, se eu tenho o potássio, se eu tenho lá o magnésio, que são metais, ele vai perder elétron para o oxigênio. O oxigênio é um ametal, ou flúor, que é um ametal também. E aí, essa saída do metal para o ametal vai formar a ligação iônica. E aí os átomos vão se combinar e adquirir uma estabilidade para formar o composto lá qualquer, de acordo com sua combinação. Outra ideia é o metal com o hidrogênio. Então, o metal aí, ele vai ceder o seu elétron para o hidrogênio e aí vai haver uma combinação e vai formar também uma ligação iônica, que é os chamados hidretos metálicos. Então, os hidretos é um metal quando se combina com o hidrogênio, formando aí o chamado composto iônico, que é essa combinação de metal com hidrogênio. Essa ideia de ligação iônica, né, observando aí, vai ser a única ligação química onde ocorre saída de elétrons. E a covalente? Qual a diferença? A covalente, ela não ocorre saída de elétron, porque os átomos que envolvem a covalente são os chamados ametal com ametal. Observe, ametal e ametal, eles têm uma grande força eletromagnética. Então, os ametais não perdem elétron, eles ganham. E aí, quando você aproxima 2 ametais, nenhum dos dois vai perder. Os dois eles não vão ganhar elétrons, então o que vai fazer entre eles? Vão compartilhar. Então, ametal com ametal, que é chamada ligação covalente, eles não perdem elétrons, eles compartilham o elétron. Então, se eu tenho lá 2 átomos de cloro, ou 2 átomos de flúor, se eu aproximar um do outro lá,
nenhum dos dois vai perder elétron. Então, para não ter confusão, o que eles fazem? Eles compartilham. E aí eles adquirem estabilidade com 8 elétrons na última camada, compartilhando o elétron. E aí essa ligação covalente, ela envolve tanto a metal com a metal e a metal com hidrogênio. Alguém pergunta, o hidrogênio está aí de novo? Então, o hidrogênio, ele tem uma ligação química, uma classificação específica para ele, que ele pode ser enquadrado com um composto sendo um ametal. Então, o hidrogênio, ele é representado, de forma geral, como um elemento ametal. Então, é o seguinte, se eu pego um metal e aproximo de um hidrogênio, o metal, o hidrogênio é um ametal, então forma ligação iônica. Se eu pego um ametal e aproximo de um hidrogênio, os dois são ametais, então forma ligação covalente. Tem que cuidar com isso. Então, o hidrogênio, ele entra no conceito de como se fosse um ametal. A tabela periódica tem lá uma família específica, a família 1, né? Devido ao número atômico 1, ele fica lá. Mas ele é chamado de ametal, porque ele tem lá um perfil, ele é gasoso, e se combina mais. Se for para combinar ele, a ligação química, ele é um ametal. Então, por isso que ele entra aqui nos dois contextos. Então, a ligação iônica, eu posso ser formado com metal e hidrogênio, e na covalente, ametal com hidrogênio. Então, o hidrogênio participa dessas duas classificações. Compreendeu aí, né? Então, ó, a ligação covalente ela pode ser entre ametal e ametal, porque ele tem a força eletromagnética igual, então ele não vai perder e vai ter que ganhar elétron. Então, se os dois vão ganhar, então eles têm que se combinar para poder compartilhar a ligação covalente. E o ametal com o hidrogênio, mesma coisa. Eles vão compartilhar o elétron e formar um composto covalente. Lembrar que a ligação covalente ela tem duas definições. A covalente normal e a covalente dativa. Que a diferença covalente normal é aquela que há a combinação normalmente dos átomos. Então, o átomo lá vai compartilhar o elétron com o outro, formou a ligação covalente normal. Existe a covalente dativa quando um dos átomos compartilha elétron com o outro. E aí, tem elétron sobrando, ele já está estável, já está com 8. Só que tem elétron sobrando. O que ele faz? Ele empresta para outro átomo. Quando ele cede o elétron para outro átomo, isso é chamado de covalente dativa. Lembrar, se eu tenho dois átomos formando ligação covalente, eles vão compartilhar o elétron, covalente normal. Se eu tenho dois átomos e eles se combinam e eles já adquirem a estabilidade de 8 elétrons, a covalente, só que tem elétrons sobrando, ele pode emprestar para outro átomo e formar lá esse composto, pode ser o SO2, SO3. Ao emprestar esse elétron, ele não vai precisar mais, porque ele já está com 8, ele apenas empresta. E aí é chamada covalente dativa. Porque o outro átomo vai ficar com 8 e ele não vai precisar dos elétrons dele, porque ele já está com 8. Ele fez um empréstimo, emprestou. Isso é chamada covalente dativa. Né? Observe essa diferençazinha aí. Então a covalente pode ser chamada normal ou dativa. Em regra geral, normal, que a ligação se estabelece normalmente lá com os elétrons 8 na última camada, entre ametais. Se entre esses ametais eles se combinar, formar 8 elétrons, e um deles, desses átomos, se combinou, tiver elétrons sobrando, ele emprestar para outro átomo, aí isso é covalente dativa. Isso acontece muito com o SO3, com o ácido sulfúrico, H2SO4, acontece isso também, de ser uma covalente dativa lá, ele ceder elétron. Então, esse contexto geral envolve isso. Tem a ligação metálica. Envolve metal e metal. Então, aí a ligação, se eu tenho lá dois metais e vou combinar um com o outro, eu vou formar a ligação metálica, é metal e metal. O interessante aqui da ligação metálica, né, que é chamados compostos cristalinos. Como seria? Eu pego lá dois átomos de sódio, e aí eles não vão perder elétron, os metais perdem elétron. O que vai acontecer? Basicamente vai formar uma nuvem elétrica. Então, se eu tenho dois átomos que perdem elétron, então eles vão, entre eles, formar uma nuvem elétrica. Aí gera-se um campo magnético, que tem elétrons na sua nuvem elétrica, dos dois átomos, e aí há uma força atrativa entre eles, forma ligação metálica. Então, a ligação metálica ela é um caso curioso, porque ao envolver metais, é chamado de composto cristalino. Então, não há um ganho de elétron entre eles. Como eles vão perder, dois átomos aproximam do outro, eles vão perder elétron,
Aí vai formar uma nuvem elétrica nessa região deles. E eles se combinam, formando uma ligação metálica, que é uma ligação um pouco curiosa devido a isso. Então, entre ligação iônica covalente e metálica, essas diferenças aí vai caracterizar a formação dos compostos na natureza. Então, você tem uma formação de um composto lá específico, atende de acordo com a sua característica. Então, relembrando aí, ó, esse conceito aqui de ligação iônica vai sempre envolver lá um metal e um ametal, onde um vai perder e outro vai ganhar. E o metal com hidrogênio. Também pode entrar aqui, né, o conceito, vamos falar, de metal com semimetal. Só não entra aí nessa questão de gás nobre, que já está estabilizado. Esses átomos, ao se combinar um com o outro, né, observando aqui esses três aspectos, eu coloquei aqui algumas representações aqui embaixo. Ó. Esse exemplo aqui está vendo o KCl. Aqui tem o HCl. Aqui tem o F2 e aqui o NaCl. Então, como eu vou identificar nesses três aspectos? Se é iônico, se é covalente e metálico. Não tem para onde correr. Para entender ligações químicas, você tem que lembrar muito bem da tabela periódica. Lembrar na tabela quem são os metais, quem são os ametais, e semimetais, em pequena parte, e os gases nobres, tem que saber porque você tem que se diferenciar. Eu tenho que olhar para a ligação química lá e entender por que ela é enquadrada em um desses três aspectos aqui. Envolve a questão da polaridade, eu também posso dizer se a ligação é covalente polar ou apolar. Como eu vou saber disso? Aquela ideia, se um átomo lá tem a capacidade de perder elétron e outro de ganhar, quem ganha elétron vai ficar com mais elétron do lado dele, né? Então, se ele ganha mais elétron, fica mais elétron do lado dele, ele forma uma nuvem de elétron do lado dele. E o outro que perdeu, a nuvenzinha é menor. Então, isso é chamado de ligação polar, covalente polar. Se eu tenho dois átomos e os dois não vão perder, vão apenas compartilhar, eu vou ter uma nuvem igual de elétrons. Se é igual, a ligação é chamada de apolar, covalente apolar. Então, cuidado com isso aí, que tem essas diferenças básicas no conceito mais introdutório, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho o K e tenho o Cl. Então, eu tenho aqui o cloreto de potássio, o nome dele. E nós vamos, mais na frente aí, em diante, relembrar, né, a parte de funções inorgânicas, que é relembrar esse contexto aí de classificar de ácidos, bases, sais e óxidos. É ácido do primeiro ano, que vai revisar agora no terceiro ano, mais na frente, aí, nos trimestres seguintes. Então, ó, eu tenho que saber que átomo é esse, para entender a ligação. Então, você não pode chegar lá e tentar olhar e adivinhar. E agora? Eu vou ter que chamar quem para entender isso aqui? Eu vou saber, quando para o céu e ficar pensando, tem que saber direto que átomo é. Então, ó, o K é o chamado potássio. Ele na tabela periódica lá, ele é um metal. Está na região lá da família 1A, ele é um metal. Eu tenho aqui o Cl. O Cl ele é o cloro. Ele pertence à família dos ametais. Então, ó, se eu tenho um metal, potássio, está combinando com um cloro, que é um ametal, se eu tenho um metal combinando com um metal, eu tenho uma ligação iônica. Então, essa ligação iônica aí, existente entre esse elemento potássio e o cloro, formando o cloreto de potássio. Aí, essa combinação desses dois átomos aqui caracteriza o seu perfil. Então, ele é um composto iônico, porque eu tenho lá um metal potássio que está perdendo o elétron para esse cloro, que ele é muito mais forte, o cloro. Por ser um metal, então a força eletromagnética é maior. Puxa elétron para ele. Então, ó, esse composto, às vezes uma questão na prova fala o seguinte, diz lá, marca alternativa, onde só apresenta aí compostos iônicos. Ou marca alternativa, onde só apresenta compostos covalentes. Então, isso é explorado bastante. Então, você tem que conhecer como vou diferenciar. Então, já sabe aí, ó, esse composto é iônico. Porque o metal, potássio, ligando com o cloro, que é um metal. Esse outro aqui, você tem aqui, ó, hidrogênio e o cloro. Já vimos o cloro aqui, né? O cloro é o quê? É um ametal. E aí, observe que está ligado com o hidrogênio. Ó, se você tem lá o hidrogênio, está combinando com um ametal, nós temos que ter ligação. Ligação covalente.
Porque se esse hidrogênio aí estivesse combinando com um metal, vai ser iônica. Como esse hidrogênio está combinando com um ametal, essa combinação entre hidrogênio e cloro vai formar a ligação aí covalente entre cloro, que é um ametal, e hidrogênio. O hidrogênio aqui, ele entra no contexto de ser um ametal também. Então, ametal com ametal covalente. Essa questão perguntar, ela é covalente polar ou apolar? Como é que a pessoa vai saber? É o seguinte, ó, o cloro, ele é um elemento muito eletromagnético. Ele tem uma força atrativa, ele puxa os elétrons para a região dele, o cloro. Se ele puxa os elétrons para ele, né, para a região dele, e ele deixa que o hidrogênio carente de elétrons, então eu vou formar uma nuvem maior de um lado. Então aqui é uma ligação covalente polar. Entendeu? Então o hidrogênio tem uma força atrativa maior, ele puxa o elétron para ele. E aí o hidrogênio fica carente de elétron, né? Então eu vou ter uma região com mais elétron do lado do cloro e pouco elétron do lado do hidrogênio. Então eu tenho uma nuvem maior. Então aqui é uma ligação covalente polar. Formou um polo elétrico. O próximo elemento, F2. Se eu tenho lá dois fluos ligados no outro, eu tenho o quê? Um ametal com ametal. Porque o flúor, ele é um ametal. Lá na tabela periódica, família 7A, chamada lá os metais, os halogênios, né? Então, se eu tenho dois flúor ligados no outro, eu tenho um ametal com ametal. Então a ligação é covalente. E agora, eu vou chamar de covalente o quê? Polar ou apolar? Observe bem, ó. HCl, ácido clorídrico, ele é uma ligação covalente. Por que ele é covalente polar? Porque o cloro puxa elétron para o lado dele. Aí fica um lado maior com elétron e outro menor. Entre HCl, ele forma uma ligação covalente polar. O flúor são dois átomos de ametais. São dois átomos iguais, ametais. Então eles têm uma nuvem elétrica igual, porque eles vão compartilhar, não vão perder nem ganhar, eles vão compartilhar o elétron. Então a nuvem vai ser igual para os dois. Então aqui é uma covalente apolar, que não forma polos. Entre os dois átomos de flúor ligados no outro, a nuvem de elétrons é igual entre os dois, porque são átomos iguais. Então eles nem perdem nem ganham, eles compartilham e fica uma nuvem semelhante, igual. Isso é chamado de ligação covalente aqui, apolar. A de não polo, não forma polos, apolar. O próximo aqui, NaCl. Na, esse é o elemento lá na tabela periódica da família 1A também, é chamado de sódio, ele é um metal. E o Cl, vimos aqui várias vezes, o Cl é o cloro, chamado de ametal. Então, ó, esse sódio que é um metal, ele vai perder elétron para o ametal, que é o cloro. Vai formar também a ligação iônica. Tem que cuidar do seguinte, ó, esse composto iônico aí, esse NaCl, você vai observar que muitos átomos são muito populares. Por isso que não é obrigação você chegar aqui e decorar os 118, 120 átomos da tabela periódica. Eu vou decorar a tabela toda? Não precisa não. Muitos átomos são populares. Por exemplo, o potássio, ele é popular, o cloro também, o HCl, aqui, o hidrogênio, o flúor. Existem átomos que são muito populares. Então você tem que saber, no mínimo, esses átomos populares, né? E tem uns aqui, como se fosse pipoca, é muito conhecido. Então o Cl aqui, o cloro, sempre tem lá. Então, o hidrogênio também. Então, são átomos que você tem que conhecer. Tem a obrigação de saber. Como atravessar a rua. Você tem que saber direitinho como fazer, né? Para os dois lados, direitinho. Então, você tem que saber aí, esses que são muito populares. Sódio, muito popular. Ao se combinar com o cloro, forma lá o composto iônico. Os compostos iônicos se dissolvem muito bem na água aí. Dilui bem na água, né? Conduz bem corrente elétrica. E aí, esses átomos, essas ligações químicas aí, elas podem ser enquadradas em alguns aspectos. Nós vamos observar, então aqui esse elemento, ó. Então aqui, o que está de preto é o carbono. Carbono e carbono. Então aqui são um tracinho aqui, ó, vê que são os tracinhos, né? Isso se chama de ligações simples. Então os átomos podem formar entre eles ligações simples, ó. Então aqui, o que está de preto é o carbono. E branco é o hidrogênio. Então tem um carbono aqui ligado com o carbono e ligando com o hidrogênio para formar as 4 ligações aí, para fazer a regra do octeto atingir 8 elétrons. Então, o elemento aqui, ó, formou estável, né? Então, tem aqui um tracinho entre carbono, ó, ligação simples. Nós chamamos de ligação química aí, né? Entre carbono e carbono. Seria o quê? Eles são o quê?
a metade entra ligação covalente aí. Então, ó, carbono com carbono, formando ligação simples, eles se combinando aí dá uma estabilidade de 8 elétrons nesse composto. Eu tenho aqui esse outro, ó. Nesse aqui, você observa que existe entre os carbonos do pretinho aqui 2 tracinhos, né? Então, aqui é chamada ligação dupla. Então, o átomo de carbono vai ter também as 4 ligações, né? Ele está aqui formando a dupla, aqui 3 e aqui 4. Ele está com 4 ligações. Aqui o branquinho é o hidrogênio, os branquinhos. E o preto é o carbono. Então, o átomo pode formar entre eles ligações duplas. Tá aqui ligação dupla, e aí a combinação formando aí as 4 ligações. Esse carbono com esse carbono dupla, aqui 3 e aqui 4. Aqui também, dupla, 3 e 4. Então, esses compostos aqui podem formar ligações duplas. Então, o átomo pode se combinar com o outro, formando a ligação química, né? Com ligação simples, dupla, ou pode também formar a ligação tripla, que é essa aqui. Ó. Tenho aqui 2 carbonos, e você observa que aqui existem 3 tracinhos. Ó. Então, aqui, 1, 2 e 3. E é para formar a 4ª ligação, ele liga para cá com hidrogênio. Esse carbono aqui formando, aí são compostos covalentes, né? Porque é carbono com carbono, carbono é a metal, com carbono é metal. E aí, ó, nessa ideia aqui, ligação tripla. Então, os átomos específicos nas ligações químicas, eles podem se combinar, formam ligações simples, que são tracinho lá, dupla ou tripla, para o átomo adquirir, o que interessa para ele é a estabilidade. Aí vai depender de que tipo de átomo vai estar envolvido, a ligação pode ser iônica, covalente ou metálica. Então, aí, especificamente aí, vai atender que tipo de elemento químico eu vou observar, que combinação de substâncias eu vou formar para a ligação ser covalente, dupla, né? Ligação dupla, simples ou tripla, entre os átomos. O que interessa é ele adquirir estabilidade, em regra geral, 8 elétrons na última camada, chamada camada de valência. Para isso, os átomos têm que adquirir esse conceito. Então, ó, ligações químicas, nós vimos a parte inicial, o contexto geral. Existe mais sobre ligações químicas ainda, que é a parte mais específica de lei de Lewis, né, de como esses átomos vão se combinar esses elétrons, qual é a nuvem elétrica, quantos elétrons vai ter na nuvem elétrica na formação do seu composto. Então, existe aí uma parte a mais sobre ligações químicas, que em outro momento, em outras lives, nós vamos complementar essa informação. Então, qualquer dúvida aí, né, pessoal, façam as perguntas, e aí um abraço a todos. Professor Gilson, não temos aqui nenhuma dúvida no chat. A aula foi muito esclarecedora, então deixou pouco espaço para que as dúvidas surgissem. De toda forma, queria agradecer a presença de todos. Quase batemos o recorde hoje. Chegamos muito perto, não batemos por uma pessoa, mas vou deixar essa missão para vocês amanhã. Galera do terceiro ano Centro, terceiro ano Parnamirim, a missão de vocês é trazer o pessoal aí para que a gente consiga bater esse recorde amanhã, tá certo? Então, muito obrigado, professor. Ótima aula e bom dia a todos. Valeu.